Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, já vai deixando aquele like que é muito importante para o canal. Vocês vão ajudar muito, vocês vão estar contribuindo muito para o crescimento do canal. Se inscreva e ative a notificação, ok? Então o vídeo de hoje é um especial aí, né? Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei algumas fotos, né? Essa semana foi comemorada os 31 anos da estreia de Saint Seiya na televisão japonesa, né? Então completar aí 31 anos de sucesso não é para qualquer um não, né? Então até hoje no Brasil tem milhares de fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Então hoje a gente vai falar sobre 10 curiosidades do anime e do mangá de Saint Seiya, né? Alguns você já deve saber, outros deve ser inédito para você, mas de qualquer forma acompanhe o vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, aqueles fãs de Saint Seiya, para eles ficarem ligados aí nessas curiosidades. Então bora pro vídeo e bora para a primeira curiosidade. A primeira curiosidade que a gente vai falar é o mais importante da série, que é o nome, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro que os Cavaleiros do Zodíaco originalmente não existe no Japão, né? É isso mesmo. O nome original do anime é Saint Seiya, né? O nome do mangá e do anime. Tanto que vocês podem ver que na abertura, né, fala Saint Seiya, Guerreiros das Estrelas, né, no traduzido, porque eles mantiveram, né, a frase Saint Seiya. E quando o Cavaleiro do Zodíaco saiu do Japão para passar pelos outros países, né, quando ele passou pela França, né, a França decidiu adaptar o nome da série e chamou a série de Les Chevaliers du Zodiaque, né, alguma coisa assim, eu não sei o sotaque francês, né, mas você pode dar uma pesquisada aí. E os outros países todos adaptaram, né, a obra do francês. Então é por isso que, né, no Brasil ficou os Cavaleiros do Zodíaco, né? A França foi até criativa, né? Porque Zodíaco tem as constelações, né? Eles são meio que cavaleiros. Então esse termo cavaleiros, se você parar para pensar, não existe originalmente, né? No Japão eles são chamados de saints, né? Saint Seiya, né? Os santos, né? Os santos de bronze, os santos de ouro. Então o cavaleiros foi adaptado, né, depois que passou pela França. Então originalmente é Saint Seiya, né, os santos de Atena, os santos de ouro, os santos de bronze. Então essa é a primeira curiosidade. Cavaleiro do Zodíaco só existe fora do Japão, o título. Essa segunda curiosidade muita gente não sabe, mas muita gente mesmo, porque todo mundo conhece Cavaleiro do Zodíaco da Manchete, né, ou de recentemente quando voltou a passar na Band. Mas o que muita gente não sabe é que os 10 Cavaleiros de Bronze iniciais, né, aqueles que lutaram no torneio, no mangá, eles são meio-irmãos, né? Como assim? Tanta gente é meio-irmão, né? Não era só o Shun e o Ikki. Não, o Shun e o Ikki são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. O Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Jabu e aquela galera toda, eles são filhos de Mitsumasa Kido, né? Mas no anime isso não é mencionado, ou talvez eles não quisessem que o anime retratasse isso, porque no anime eles são somente amigos, mas no mangá eles são todos filhos de Mitsumasa Kido. Mitsumasa Kido foi o que encontrou, né, Aiorus ferido na Grécia com a armadura de Sagitário junto com o bebê Atena, criou ela. Então, para que houvesse uma proteção à armadura de ouro e a Atena, ele engravidou 100 mulheres ao redor do mundo, né? Não 100, né? Porque alguns são filhos da mesma mãe. Mas ele engravidou muita gente. É o Mr. Catra, né? Do Japão, dos animes. Então, para que ele pudesse enviar esses jovens para diversas partes do mundo para se tornarem cavaleiros, né? Só que o Shun e o Ikki, né? Ele deve ter dado uma lá 2 vezes na mãe dele. Deve ter gostado bastante da mãe dele. Porque são os únicos que são irmãos, né, 100%, os outros são meio irmãos. Então, no mangá, após a batalha contra os Cavaleiros Negros, após eles derrotarem Ikki, ele revela isso para os outros, que todos eles são irmãos, por isso que o Ikki tinha esse ódio dele, né? Que ele achou isso muito errado e queria se vingar dele. Só que quando ele voltou para o Japão, Mitsumasa Kido já estava morto. Então ele acabou atacando o torneio, né, roubando a armadura de ouro e tal, mas todos os Cavaleiros, né, de bronze que são mencionados no mangá, no anime, né, em relação ao mangá, somente ao mangá, eles são meio-irmãos, né, filhos do mesmo pai, Mitsumasa Kido. E uma terceira curiosidade é sobre a armadura de Fênix, né, a dita mais poderosa que ressurge das cinzas. Então ela foi usada unicamente por um cavaleiro, que foi exatamente o Ikki, né? O Ikki foi o único cavaleiro que teve cosmo o suficiente
para usar a armadura de Fênix. Nem antes dele, em eras mitológicas, nem depois, nenhum cavaleiro usou a armadura de Fênix. Tanto que no Ômega, né, ele continua sendo o Cavaleiro de Fênix e não há relatos na história de outro cavaleiro que foi o Cavaleiro de Fênix, né? Ele foi o único que conseguiu conquistar a armadura de Fênix, a mais poderosa. Então não é à toa que o Ikki, né, é o cavaleiro de bronze e mais poderoso de todos. Apesar de que no mangá Next Dimension, né, ele diz que o Shun é o cavaleiro mais poderoso se ele quisesse, né, lutar a sério, mas isso já é assunto em outro tópico. Então, mas o Ikki foi o único cavaleiro a conquistar a armadura de Fênix. Bom, quarta curiosidade é sobre a saga de Asgard, né? Muita gente sabe desse detalhe, que a saga de Asgard foi criada exclusivamente para o anime, ela não existe no mangá. No mangá, após a Batalha das 12 Casas, os cavaleiros partem direto para o Santuário Submarino para enfrentar Poseidon. Mas isso foi devido a que o mangá de Saint Seiya estreou no Japão em janeiro de 86. Né? O anime estreou em outubro, então você já tem uma noção, né? É a mesma coisa que acontece hoje no Japão. Vamos supor, né, o anime de Naruto. O anime de Naruto teve tantos fillers, né, episódios de enrolação, porque o anime sempre se aproximava muito do mangá. Então, para dar tempo de o autor poder escrever mais histórias, o que eles fazem? Eles criam essas sagas, né, esses arcos meio enrolados, inventando uma outra história, para que a história do mangá se distancie do anime. Então foi isso que aconteceu. O Masami Kurumada não tinha terminado a saga de Poseidon, e a saga no anime do Santuário já estava para terminar. Então a Toei Animation decidiu, né, fazer uma saga entre as duas, né, o arco, e ficou a saga de Asgard. Por mais que seja um filler, muitos fãs consideram a melhor saga dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? No anime foi onde eles conquistaram a nova armadura, né, aquela luta contra os guerreiros deuses em Asgard. Né? Aquela foi a única saga baseada na mitologia nórdica, né, que Saint Seiya foi baseada praticamente tudo na mitologia grega. Então ele fugiu um pouco da mitologia grega, baseou-se na mitologia nórdica, né, com aqueles deuses Odin, Loki, Thor, e fez lá aquela saga enfrentando os guerreiros deuses para salvar a Hilda, e no final você acabou vestindo aquela armadura de Odin. Então é uma saga muito popular, apesar de ser um filler, né? Na época da Manchete a gente nem imaginava uma coisa dessa, a gente simplesmente gostava, né? Mas é uma saga filler, uma saga que foi criada exclusivamente para o anime. Uma quinta curiosidade é que muita gente não sabe, ou pode não parecer, né? Mas todos os cavaleiros ali, aqueles cavaleiros de bronze, né? O Sei, o Shiryu, o Shun, o Yogi, o Ikki e os outros 5 secundários, eles são crianças, né? Às vezes a pessoa acha que eles já são adultos, o Ikki, né, parece um adulto, mas eles não são. O Seiya e o Shun, eles têm apenas 13 anos. Né? Então os cavaleiros começam bem cedo, né? A gente vê no anime e no mangá que eles começam a treinar cedo. Então muita gente não sabe desse detalhe, né? Eles são crianças. Os Cavaleiros de Ouro, eles são um pouquinho mais velhos, mas nem tanto. A maioria, a faixa de idade da maioria dos Cavaleiros de Ouro é entre 20, 22 ou 23 anos, né? Se eu não me engano, acho que o Saga, que é o mais velho, né? O Saga e o Aiorus, se estivesse vivo, eram mais velhos. Mas os demais Cavaleiros de Ouro, eles têm entre 20 e 24 anos. E os Cavaleiros de Bronze, né, o Seiya e o Shun são os mais novos, com 13, o Yoga e o Shiryu com 14, e o Ikki tem apenas 15 anos, né, uma criança, não parece, mas eu acho que o Kurumada viajou um pouco, né, acho que fez os Cavaleiros muito novos, eu acho que ele podia dar uma estendidazinha aí, fazer os Cavaleiros com pelo menos uns 20 e os de Ouro com 30, né, mas... Bom, a sexta curiosidade é novamente sobre os fillers, mas não sobre uma saga, né. A saga Santuário, né, o torneio intergaláctico, a saga dos Cavaleiros Negros, né, a Batalha das 12 Casas, elas são todas canônicas, né, ou seja, foram baseadas no mangá. Só que dentro dessa saga, que é o original do mangá, existiam vários cavaleiros que não existem no mangá, que foram criados exclusivamente para o anime, exatamente para isso. Eles criavam mini arcos dentro da saga do Santuário para que Kurumada desse tempo de escrever e desenhar o resto. Por exemplo disso é o Mestre Cristal. O Mestre Cristal é o mestre do Yoga no anime, mas no mangá é diferente. O Mestre Cristal não existe no mangá. No mangá ele foi treinado diretamente pelo Camus de Aquário, né, que eu acho bem mais legal, né, eu acho, porque nós vemos que tem aquele sentimento na Batalha das 12 Casas, quando o Camus congela o Yoga, tem aquele sentimento, né, que o Camus, você vê que ele fica chateado por congelar o Yoga. Só que no anime isso não faz muito sentido, porque ele não treinou diretamente o Yoga no anime, né? Ele treinou o mestre do Yoga. Então o Camus
não teve muito laço direto com o Yoga. No mangá não, no mangá ele teve um laço com o Yoga. Ele treinou o Yoga e o Izaki, né, que é o Izaki de Kraken da saga de Poseidon. Ele treinou os dois diretamente. Então eu acho que no mangá ficou com mais sentido esse laço, essa tristeza dele ter que derrotar o Yoga na saga das 12 casas, né? E a exemplo do Cavaleiro de Cristal, os Cavaleiros Fantasma de Gist, né, aqueles 3 Cavaleiros Fantasma mais a Gist também são Phileas, o Dócrates, né, que aparece depois do Ikki na saga dos Cavaleiros Negros, também não existe no mangá, foi criado depois. E os 3 Cavaleiros de Aço, né, que muita gente gosta deles no anime. Eles até tiveram um papel um pouco importante, depois desapareceram, foram voltar somente no Ômega, né, isso já mais velho. Mas no mangá também nem é citado, não existe nada de Cavaleiro de Aço, não existe. Então, esses são alguns, existem alguns outros também, alguns episódios que apareceram na saga do Santuário, mas tem vários e vou passar o tempo todo aqui falando, né? Então esses foram exemplos de personagens falhas, né? Personagens que não existem no mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Bom, a 7ª curiosidade é sobre os games, né? Ou especificamente sobre o primeiro jogo de Cavaleiros do Zodíaco que foi lançado para o Nintendo 8-bit. O jogo foi chamado de Saint Seiya Ogon Densetsu, né? Densetsu, alguma coisa assim. Foi o primeiro game a ser lançado, né? Foi no Nintendo 8-bit em 1987. E o título era uma mistura de ação e RPG, né? Onde você enfrentava os Cavaleiros de Ouro. Só que um detalhe muito importante foi que o jogo foi lançado antes que terminasse a Batalha dos 12 Casas no anime, né? Antes que o anime fosse concluído, o arco fosse concluído. Então o que aconteceu? O jogo ficou faltando um pedaço, né? Ficou incompleto. Você enfrentava Cavaleiros de Ouro e a maioria dos Cavaleiros de Ouro que não tinham sido apresentados no anime ainda, eles ficaram de fora do jogo. Isso foi uma parada muito bizarra, né? Então, mas mesmo assim eles lançaram o jogo, né? Porque tava aquela febre, né? De Saint Seiya e tal no Japão. Mas o jogo acabou incompleto. Nem o final do jogo você enfrenta o Saga, né? Eu não cheguei a jogar esse jogo inteiro, porque é um jogo bem difícil até, mas não tinha o Cavaleiro de Ouro. Aí posteriormente, após o fim da Saga do Santuário, eles lançaram o segundo título, que aí sim seguiu direitinho, né? A Saga dos Cavaleiros de Ouro, você seguindo desde a Casa de Ares até a Casa de Peixes, enfrentando o Grande Mestre no final. Mas esse primeiro jogo aí, pra quem sabe, pra quem jogou, foi meio bizarro. Bom, essa 8ª curiosidade, eu acho que todo mundo já sabe, né? Que nós temos um cavaleiro brasileiro, né? O único cavaleiro brasileiro do anime. Sabemos que todos os cavaleiros têm a sua nacionalidade, né? O Sei é japonês, o Shiryu é chinês, o Yoga é russo, né? Metade russo, metade japonês, já que todos são filhos do Mitsumasa Kido, então eles têm, né? Meio a meio no sangue aí. E um dos cavaleiros, que é um cavaleiro de ouro, né? É o Aldebaran de Touro, que ele é brasileiro. Ele é brasileiro, foi treinado, né, no Brasil e conquistou a armadura de touro no Brasil, né? Não sabemos, não especifica nada, mas será que foi lá num rodeio, né? Esse rodeio que acontece por aqui no Brasil também, será que conseguiu a armadura de touro? Não sabemos, mas é o único cavaleiro brasileiro, né? A galera até brinca, né, que a Argentina pode ter um papa, mas jamais terá um cavaleiro de ouro. Outra curiosidade, né, sobre o Masami Kurumada. O Masami Kurumada, ele é o criador dos Cavaleiros do Zodíaco, desenhou, criou toda a história, né, do mangá. Ele nasceu em Tóquio em 1953. Antes de Saint Seiya, ele criou dezenas de mangás, existem tantos títulos de mangá, né, mas nenhum fez quase sucesso, né? Então ele só estourou mesmo com o Saint Seiya, né? Quando ele lançou Saint Seiya, foi o mangá dele de maior sucesso no Japão, apesar de, né, mesmo assim dentro do Japão rola esse assunto que o Saint Seiya não é dos mangás mais populares, né? Apesar de fora do Brasil, existe no Brasil, fora do Brasil não, fora do Japão tem muito fã, né? Na França, na Itália, na Espanha, no Brasil, a legião de fãs é imensa, mas isso não se repete dentro do Japão, né? Que foi onde ele foi criado. Os mangás de Masami Kurumada não são tão populares no Japão, mas Cavaleiros foi uma exceção, mas mesmo assim não chega muito, né, a bater outros sucessos que tem hoje, né? Como o Dragon Ball, que faz sucesso hoje, fez sucesso na época que foi lançado, Naruto, né? Então, apesar de ter né, um certo sucesso no Japão, Kurumada ainda é meio que esquecido um pouquinho lá no Japão. Então a 10ª e última curiosidade é uma coisa mais recente, né? Então, para quem não sabe, para quem não tá ligado nesse universo de Saint Seiya, né,
Há uns meses atrás, há uns anos atrás, ficamos sabendo que o Kurumada pretendia inserir um novo Cavaleiro de Ouro na série, né, que era o 13º Cavaleiro. Devido àqueles assuntos lá de astrologia, astronomia, não estou muito por dentro desse assunto, mas eles acharam que existe um 13º signo, né, que é o signo de Serpentário. Né? Não é considerado oficialmente para determinar algumas coisas, mas né, estudos deles lá. Então, Kurumada, devido a isso, né, decidiu, nessa história nova, do novo mangá que ele ainda está escrevendo por anos, e não termina esse mangá, o Next Dimension, ele introduziu agora, no último mês, né, nas últimas semanas, fomos apresentados ao 13º Cavaleiro de Ouro, né, que é o Cavaleiro de Serpentário, ou Ophiuchus. Né? Já tínhamos a China, até achamos na época que a China seria o 13º Cavaleiro de Ouro, até o game do PlayStation 2, da saga do Santuário, né? Eles introduziram a China como Cavaleiro de Ouro também, personagem extra, mas né, nada passou de uma homenagem, uma brincadeira. Mas o 13º Cavaleiro de Ouro foi apresentado, né? Dizem que é um dos cavaleiros mais fortes, né? Claro, provavelmente a gente acha que ele vai ser o vilão desse Next Dimension, mas tem muitos segredos ainda em relação a ele que a gente pode falar alguns vídeos depois, mas é só uma curiosidade, né, que agora são 13 Cavaleiros de Ouro, né, não são mais 12 casas, são 13 casas. É até difícil de se acostumar com isso, porque a gente passou anos falando Batalha das 12 Casas, né, os 12 Cavaleiros de Ouro. Então o Serpentário, ele fica entre, se eu não me engano, depois de Escorpião, né, eu não estou por fora ainda sobre essa ordem aí dos signos, mas tem imagens dele aí na internet, várias, né, já até bonecos aí lançados, né, que vão ser lançados. Então temos um 13º Cavaleiro de Ouro, que é o Odisseu de Serpentário, né? Vamos ver o que aguarda aí pra gente, né, saber qual vai ser aí a especialidade aí desse cavaleiro. Então essa foi as 10 curiosidades sobre Saint Seiya, ou sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, ok? Deixa no comentário o que você achou do vídeo, se tem alguma outra coisa que você quer adicionar aí nos comentários, sobre uma curiosidade também sobre os cavaleiros. Se você for fã, comenta aí. E o mais importante, compartilhe o vídeo, vocês vão estar ajudando muito no crescimento do canal, ok? Então o canal ainda está no início, mas a gente está, né, ganhamos alguns inscritos aí bem rápido, os vídeos estão tendo uma média boa de visualizações, apesar de ser um canal bem iniciante, mas eu conto com vocês para esse crescimento acontecer o mais rápido possível, ok? Então fiquem de olho lá no Instagram, que eu posto muito lá, muito mesmo. Valeu então, eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, valeu e fui!